dia um novo tempo nasce. De norte a sul a esperança cresce. Um exército de anjos em missão, levando o evangelho no coração. O Brasil tem a cara da esperança. O Brasil tem os anjos da esperança. Um sorriso no olhar em cada mão, transformando vidas em nossa nação. Somos de Cristo, missionários. Somos anjos da esperança. Anjos da Esperança no ar. No programa de hoje vamos levar você para os bastidores de uma celebração histórica. A repórter Gabi Araújo mostra o início das gravações da nova temporada do Bom de Bíblia, uma edição especial que comemora os 20 anos do projeto Anjos da Esperança. Você vai ver ainda toda a atmosfera por trás das câmeras desse marco da nossa história. E por falar em Bom de Bíblia, você vai conhecer a história do Wellison, lá da Serra, no Espírito Santo. Em meio a um cenário de desafios familiares, foi através da Novo Tempo que ele encontrou um refúgio seguro. Calma, que ainda tem mais. Hoje você vai conhecer o testemunho da Esther, que mesmo sendo filha de pastor, criada na igreja, sentiu que precisava mergulhar mais fundo na palavra. Ao conhecer a Novo Tempo, por acaso, na casa de uma amiga, ela descobriu respostas que buscou a vida inteira. E fique com a gente até o final, porque hoje também é dia do nosso quadro Momento de Oração. Esse é o instante de unirmos nossas vozes em intercessão pela sua vida, pela sua família. Por isso, já envie agora o seu pedido para o nosso WhatsApp, na produção 12 98174 0057. Queremos muito orar com você. Aqui você encontra histórias reais e sonhos que tornam realidade através do seu apoio financeiro. Esse é o Anjo da Esperança que está começando agora. Meus amores, estamos começando então esse programa que eu amo muito vir até aqui para ficar com você contando histórias de vidas transformadas, vendo o que a Novo Tempo tem feito para levar esperança à vida de milhares e milhares de pessoas. Eu sou apresentadora do programa Consultório de Família e do Entre Família, também na Rádio Novo Tempo, apresentando com você sempre temas de relacionamento, sexualidade e de vida em todos os sentidos. E é muito bom fazer parte da família Novo Tempo com você. O Entre Família vai ao ar todos os dias, ou melhor, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde, ao vivo. E o Consultório de Família, todas as terças, às 8 da noite. Na Rádio Novo Tempo tem o consultório todo domingo, às 11 da manhã. E vamos ficar juntinhos por aqui nestes dias, também apresentando para você essas histórias maravilhosas de pessoas que foram alcançadas pela palavra de Deus comunicada aqui na Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos para fazer contato com a gente. O nosso telefone, o nosso WhatsApp fica a seu dispor para você fazer acontecer todas as histórias que contamos e outras tantas que queremos contar. Pessoas que muitas vezes têm vivido realidades difíceis em família, dificuldades que somente o agir de Deus para encontrá-las e levantá-las para viver com esperança, com a confiança de que não estão sozinhas. Vem ser com a gente, Novo Tempo, vem ser com a gente, Anjo da Esperança, porque tem gente precisando de você. O nosso contato aparece aí na sua telinha, você vai falando com a gente, como por exemplo o nosso WhatsApp que está disponível. 12 é o código de área, 981766630, 981766630. Pode ser que você já esteja decidido a ser um anjo da esperança, já entendeu o que é a Novo Tempo, já nos acompanha o dia inteiro por aqui com programas dos mais diversos, todos eles com um único objetivo, apresentar vida e esperança em Cristo Jesus. E um dos programas mais amados da sua Novo Tempo é o Bom de Bíblia, um programa onde as pessoas são levadas a estudar a Bíblia mais profundamente, com curiosidades, com uma dinâmica jovem, numa apresentação incrível do André Leite e com uma temporada toda especial que está vindo por aí, fazendo parte da celebração dos 30 anos, dos 20 anos, melhor dizendo, do projeto Anjos da Esperança. Vamos acompanhar? Gabi, conta pra gente.
luz, câmera e muita expectativa. Nós invadimos os estúdios da Novo Tempo para trazer bastidores exclusivos para você. Já começaram as gravações de uma temporada inédita e muito especial do programa Bom de Bíblia. E o clima é de pura emoção e adrenalina antes mesmo do sinal vermelho gravando acender. No ar desde 2019, o Bom de Bíblia nasceu do sonho de unir conhecimento bíblico e entretenimento. E hoje já faz parte da vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Com a apresentação de André Leite, o jogo de perguntas e respostas traz competidores que são desafiados a mostrar tudo o que sabem sobre a palavra de Deus. Ao final de cada semana, quem tiver a maior pontuação passa para as próximas fases, concorrendo a prêmios incríveis. Mas esta fase é muito mais do que um jogo de perguntas e respostas. Esta temporada valoriza pessoas que vivem a fé na prática. O projeto Anjos da Esperança vai completar 20 anos no mês de maio e, com o objetivo de apoiar a celebração dessa data, o Bom de Bíblia resolveu trazer só participantes que são anjos desta vez para competir. A nova temporada une 3 pilares importantes: o conhecimento bíblico do Bom de Bíblia, o espírito missionário do projeto Anjos da Esperança e a celebração de 20 anos de uma iniciativa que transforma vidas em todo o país, destaca André Leite. Então a gente está contemplando uma gama aí de doadores bons de Bíblia de todo o Brasil, porque para participar dessa temporada, além de ser um Anjo da Esperança com um cadastro ativo, ajudando a Novo Tempo, também tinha que ser bom de Bíblia. Então a gente recebeu lá as inscrições do pessoal e aí vimos os critérios, entre eles como é que estava ali o conhecimento bíblico do pessoal, e os 8 melhores bons de Bíblia, Anjos da Esperança, estão participando aqui dessa temporada. E tem gente de todos os cantos do Brasil aqui no estúdio. São eles os Anjos da Esperança que apoiam e mantêm a missão da Novo Tempo no ar. A Josefa, por exemplo, veio de longe. Ela, que é doadora há 16 anos, viajou lá de Areia Branca, em Sergipe, para participar. Para mim é um privilégio, né? Eu estava falando com o Leite antes que em 2013, no dia do meu aniversário, alguém ligou para mim do Novo Tempo e eu fiquei muito feliz. Aquele foi o meu presente na minha vida. Estava muito triste e eu fiquei muito feliz, né? E agora também em 2026, fui convidada para aqui, né? Para participar, e estou extremamente feliz também aqui. São histórias como a da Josefa que fazem tudo isso valer a pena. Para que o Bom de Bíblia e outros programas da Novo Tempo continuem inovando e levando a mensagem da esperança da volta de Jesus, a sua participação é fundamental. Seja um anjo da esperança. Com a sua doação financeira, você ajuda a Novo Tempo a manter essa missão tão importante, alcançando lares e corações que precisam de luz. Você também pode fazer parte dos bastidores desta história de salvação. Para se cadastrar como um doador do nosso projeto, ligue agora para 0 Operadora 12 2127 3030. Repetindo, 0 Operadora 12 2127 3030. Se preferir, encaminhe uma mensagem para o WhatsApp 12 98176 6630 dizendo: "Quero ser anjo", e venha comemorar esses 20 anos com a gente e declare com alegria: "Sou anjo, sou Novo Tempo". No dia 27 de abril estreia a nova temporada do Bom de Bíblia e nós ficamos felizes por termos a condição de colocar no ar um programa tão especial, tão querido, que tem uma audiência tão boa, porque você, Anjo da Esperança, nos ajuda a fazer. Estamos muito agradecidos a Deus por essa oportunidade. E, meus amores, nós agora vamos ouvir a história, acompanhar a história do Wellison. O que acontece com ele? Vivendo uma situação de vulnerabilidade na sua família, com seu pai em especial, ele muito jovem, um dia descobre a Novo Tempo e foi
um marco na vida dele, o que era antes e o que passou a ser depois que conheceu a palavra de Deus. E muito especialmente estudando com o Bom de Bíblia, justamente esse programa sobre o qual nós falávamos com a apresentação do André Leite e que vem aí com a nova temporada a partir do próximo dia 27. Vamos ver o que o Bom de Bíblia influenciou na vida de um menino que agora pode contar. A esperança surgiu em seu coração. Meu nome é Wellison, eu moro em Serra, aqui no Espírito Santo. Olha, meu relacionamento com Deus era muito raso, a ponto de, assim, até os meus 14, né? Foi quando eu encontrei Jesus em uma outra denominação. Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e Jesus eram a mesma pessoa. Eu não tinha essa noção de Jesus, a cruz, a salvação. Eu lembro que fui na escola, por volta dessa idade mesmo, de 13, 14 anos, acho que aí já é a 8ª série, né, indo para o 1º ano do ensino médio, eu tive 2 amigos muito importantes que me convidaram para uma vigília. E eu gostei muito daquilo. Aquilo me atraiu e eu fiquei intrigado. Quem é Jesus? Eu tinha tudo para ser alguém que ia para o mundo das drogas. Meu pai entrou nesse mundo das drogas e Deus sempre me encaminhou para o caminho dele. E a Novo Tempo entrou aí, já nessa jornada de eu conhecer ele através desses meus 2 amigos. Na TV. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha uma TV tubo, né? Aquela TV pequenininha no meu quarto, tubão. Eu morava ali em Serra, André Carlone. Eu tinha um quarto meu, eu não tinha quando eu morava em Vitória. E eu tive meu primeiro quarto ali, minha privacidade. E nessa televisão eu tinha mais privacidade de passar os canais. E passando os canais, deu a TV Novo Tempo. Eu me apaixonei. Lembro como hoje eu tinha um Bom de Bíblia, era novo, né, jovem, e isso, sabe, essa dinâmica com a Bíblia me intrigou muito. De você perguntas e respostas e as dinâmicas com a Bíblia. E eu fiquei, puxa, então Deus é isso, né? Conhecer Jesus é isso. Isso me intrigou muito, porque apesar de eu estar no meio, nasci em favela, nasci em morro, que me levasse para o caminho ruim, Deus sempre me colocou pessoas boas no meu caminho, sabe? Eu me afastei desses caminhos ruins, né? Hoje eu tenho amigos que morreram, né? No morro, a tiros, e eu vejo que Deus ele me encaminhou para isso. E a Novo Tempo me ensinou o básico, né? Aos 14 anos, o que geralmente a família ensina, né, e tal. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, mas essa questão de Bíblia foi a Novo Tempo. Bom, na faculdade, né, eu já estava com 18 anos, terminei o ensino médio, 17 para 18 anos. Esses 2 amigos, eles me levaram para a igreja deles, e eu participei, fui líder de jovens. E a faculdade, trabalhando, estudando, tendo que arcar com o financeiro, né, eu acabei me afastando dessa igreja. Né, isso me deixou muito triste. E a Novo Tempo continuou na minha vida. Continuei com a Novo Tempo, continuei assistindo. E todas as vezes que eu via Novo Tempo na TV, eu sentia um apelo, um chamado muito grande no coração. E é como se Deus estivesse falando comigo, filho, volta para mim. E na faculdade, eu fazia direito na época, tinha um amigo, o David é o nome dele, e ele olhou para mim e falou, Wellison, você é da igreja, não é? Eu falei, eu tô afastado, amigo. Fala real, eu sou afastado e tal, eu admito que eu não tô muito e tal, tô saindo, tô fazendo coisas erradas, mas eu sou da igreja, cara. Eu percebi ele falando, porque você, sujeito de falar, sujeito de agir, mostra que você é de Cristo. Isso, né, foi um susto assim, eu falei, pô, então eu sou uma pessoa, né, que tem uma índole cristã, legal. E ele me convidou para um pequeno grupo. Vamos para um pequeno grupo, vamos para um PG, vamos sim. E eu perguntei para ele, David, é da Igreja Novo Tempo? Ele falou, sim, somos Novo Tempo e tal. Aí a gente começou a conversar. Até que, enfim, eu encontrei Cristo mais uma vez. E foi, assim, algo tão forte na minha vida, né? Esse embasamento da palavra, da Bíblia, que isso se foi, diferente da última vez, mais forte. E é algo que, assim, hoje me fortaleceu e hoje continuo até hoje e não largo nunca mais. Né? Isso foi uma bênção para mim, até que eu tive a oportunidade de ser um obreiro bíblico, né? Da Novo Tempo. Eu sou hoje obreiro bíblico do Departamento de Evangelismo, mas algumas semanas atrás eu estava como obreiro bíblico da Novo Tempo. E foi uma bênção esse período. E continuo, né? Hoje o ministério é muito dinâmico, então eu só mudei de campo, mas tudo isso foi graças a esse embasamento que eu tive de Bíblia.
E a Novo Tempo me ajudou muito nisso. O Wellison, você nos faz nos alegrarmos por saber que a Novo Tempo verdadeiramente tem feito a diferença na vida de milhares e milhares de pessoas. E eu ouso dizer que muitas delas, a maioria delas, nós não conhecemos. Nós não sabemos como elas têm sido impactadas pela palavra de Deus, transmitida 24 horas, nos mais diferentes formatos, com os programas e sua diversidade, para alcançar as pessoas em suas particularidades. Você, um adolescente, foi alcançado pela palavra e hoje é um homem que vive uma experiência real com Jesus e testemunha a diferença que se dá na parceria entre a televisão, a Novo Tempo, ou seja, também rádio ou as nossas iniciativas na internet, juntamente com uma igreja local próximo de você, juntamente com pessoas que abraçam, que motivam, que acolhem, que inspiram. E assim nós vamos vendo o reino de Deus se expandir. Bendito seja Deus por sua história, por sua vida. E você me fez lembrar a história de outro dia eu ter conhecido e também entrevistei no consultório de família. Era um rapaz de 20 anos, lá em Recife. Assistindo televisão, um dia descobriu também a Novo Tempo. E Wellison, hoje você é um obreiro bíblico. Você ensina outras pessoas a conhecerem a Jesus por meio da palavra de Deus. Aquele rapaz em Recife hoje é um pastor. Sim, um pastor que começou a assistir a Novo Tempo e ficar intrigado com as provocações que eram feitas e que o levavam a pesquisar dia após dia na Bíblia Sagrada. Porque é para lá que nós convidamos as pessoas, é para lá que nós levamos as pessoas a considerarem a vida, conhecendo a palavra de Deus, é conhecer a verdade, ser liberto das amarras das mentiras, dos enganos, dos medos, das dores, das angústias que perseguem a todos nós. Em Cristo Jesus nós encontramos paz, abundância de paz. Encontramos em Jesus, por Ele ser a verdade, nós caminhamos na verdade. Você, quando torna-se um anjo da esperança, ou já sendo um anjo da esperança, você é alguém que está nos ajudando a falar de Jesus dentro da casa das pessoas, nas mais diferentes circunstâncias. Olha esse menino, onde ele morava, como ele vivia, como estava a sua condição em família, e dentro de um quarto, com uma TV pequenininha, com pouca condição de ter acesso ao conteúdo que ali lhe era transmitido tão francamente. Porque você é anjo da esperança, você nos ajuda a fazer o que nós fazemos aqui. Obrigada por isso. Para ser um anjo da esperança, aparece aí no seu vídeo a forma, o contato, o nosso WhatsApp, 981766630. Diga, eu quero ser um anjo da esperança. Nós vamos para o intervalo e na volta nós vamos conhecer mais uma história motivadora, inspiradora. É a história da Esther, filha de pastor, mas não tinha o dom, a habilidade, não se sentia confortável, capaz de pregar. Mas ela conhece a Novo Tempo e você vai ver o que acontece. Nós esperamos você. Até lá! Obrigada, meus amores, pela companhia. Bom demais ter todos vocês por aqui, fazendo acontecer a Novo Tempo. Nós e vocês juntos somos uma grande família, como nós chamamos de a família Novo Tempo. E sabe de uma coisa que é bom demais poder compartilhar com você? Que na diversidade de temas, de programas que nós apresentamos por aqui, eu tive o privilégio de fazer uma temporada que foi muito bonita de contar para você a história de mulheres mártires, mulheres que deram a vida pelo Evangelho, deram a vida por Jesus, o Rotas Bíblicas. E foi um presente fazer esse conteúdo e apresentar para você. Eu te convido a assisti-lo se ainda não o fez. Está disponível no ntplay.com ou também no canal do Rotas Bíblicas lá do YouTube. Você pode assistir cada um desses episódios. Quando nós saímos da guerra em Israel, depois fizemos o restante da temporada na Inglaterra, na França, contando a história de mulheres que deram a vida por Jesus. E agradeço a você, que é o Anjo da Esperança, que nos ajuda a fazer cada um dos programas, cada uma dessas iniciativas. Muito obrigada, que Deus abençoe a você ricamente. Nós vamos conhecer agora a história da Esther.
Ela, filha de pastor, criada na igreja, uma vida cristã, uma jornada, mas ela nunca se viu capaz, nunca se viu em condição de pregar e ela gostaria muito, era uma vontade que ela tinha. Até que um dia, na casa de uma amiga, ela conhece a Novo Tempo. E conhecendo, assistindo, ela se identificou profundamente, começou a estudar mais profundamente a palavra de Deus. E sendo impactada, ela resolveu ser um anjo da esperança, porque assim, não sendo uma pregadora, ela mesma, ela uniu-se aos pregadores e agora ela dá suporte aos pregadores para que 24 horas no ar a Novo Tempo continue fazendo o propósito, cumprindo o propósito para o qual Deus a levantou. Esther. Eu nasci num lar evangélico, meu pai pastor. No grupo da igreja, havia um grupo que não sei se toda quinta-feira, nós reuníamos e nós orávamos, mas a função principal era jogar. Então, aquele grupo de senhoras, mais ou menos todas da minha idade, e a gente ia orar. Como a anfitriã era viúva, esposa de pastor também, eu chegava mais cedo. E para a gente conversar mais, então só eu e ela. E aí o que acontecia? Aconteceu de um dia eu chegar bem mais cedo e ela falou, não, entra. E eu sentei e estava ligado no programa, no canal Novo Tempo. E eu sentei e fiquei ali. Ela veio para cá. Eu falei, não, estou vendo um negócio aqui interessante. E fiquei na televisão olhando aquele programa. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Aí eu queria ver TV Novo Tempo de manhã, de tarde, de noite. E achava ainda pouco. Eu falei, gente do céu, mas tem tudo, era tudo que eu estava procurando. Eu devo ter ido para o meu apartamento em junho. Quando foi em agosto, eu acho que foi em junho mesmo, eu fui para a igreja, conheci a igreja, comecei a fazer o estudo. Foi quando o pastor foi num desses estudos e perguntou, a irmã já pensou no batismo? Aí eu falei assim, já pensei no batismo. Sabendo eu que eu já era batizada. E eu tinha, primeiro, uma conversa assim com Deus, assim, Senhor, mas eu já fui batizada, e eu sei que o batismo é um só, e não sei o quê. Mas veio uma tranquilidade no meu coração que eu deveria descer as águas do batismo novamente. Porque agora era tudo diferente. Todo o meu conhecimento de Deus, de Jesus, da volta de Jesus, sabe? Uma ênfase grande nisso. Aí eu falei, vou. Aí ele falou assim, então a irmã vai ser batizada no mês que vem, ó. Tá certo. E aí eu me batizei. O Anjo da Esperança foi antes de eu ir para a igreja. Lá no programa, como eu via de manhã, de tarde, de noite, aí o que aconteceu? Eu via os depoimentos das pessoas que eram Anjos da Esperança. Eu falei, gente, eu sempre quis pregar o Evangelho, eu sempre não tenho dom, não tenho habilidade, eu peço muito a Deus isso, mas olha só uma forma, ele falou assim, olha, você está contribuindo, você está levando, com esse seu dinheiro você está levando. Fiz, pronto. Aí é muito tempo que eu sou Anjo da Esperança, por causa do canal. Alexa, eu sou Novo Tempo. Faz parte, porque tudo que eu escuto me preenche e é um ensino para mim. É um ensino que eu nunca tive. E que se não fosse a Novo Tempo, eu teria perdido. Que linda você, Esther. E tecnológica, né? Chama a tecnologia para falar de Jesus junto com você. Alexia, Novo Tempo. E além de tudo, torna-se um anjo da esperança e compreende que a Novo Tempo é boca de Deus na terra. E você nos ajudando, nos apoiando financeiramente, mantém essa boca anunciando o Evangelho vivo todos os dias. Obrigada, Esther. Como agradecemos a muitas outras mulheres, homens, amados, queridos, que têm caminhado com a gente e nos fortalecido também,
financeiramente, em oração, numa parceria que nos faz unidos no mesmo propósito. Meu abraço para você, Esther. Você, aí de casa, pode ter se identificado, creio eu. Quer pregar, mas não sabe como, não tem o dom, não foi chamado para esse fim, mas Deus deu dons de pregar a outros, porque assim é o corpo de Cristo. Uns têm o dom de falar, outros o dom de cantar, outros o dom de servir de outras maneiras, tem diversos dons. Mas a todos nós, Deus nos deu o Espírito, a sensibilidade de percebermos que no lugar onde nós nos encontramos, nós podemos fazer a diferença. Que com o que nós temos em mãos, nós podemos e devemos fazer a diferença. E ela entende hoje que ser anjo da esperança é nos dar suporte para que nós daqui falemos de Jesus o tempo inteiro, anunciemos a sua volta, a sua grande bondade, o seu grande amor e nos ensina a viver os seus princípios, chamar para vivermos no reino. E bendito seja Deus por isso. Nós vamos orar agora pela Esther e por todos os anjos da esperança. Nós vamos orar por você e sua família. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração e eu quero compartilhar com você. E foram pedidos que chegaram para a gente pelo WhatsApp da produção, que é o 981740057. Olha aqui o que diz a Ana Carolina. Olá, boa noite. Primeira vez por aqui. Por favor, coloquem minha família nas orações. Peço por mim, por meu esposo Glaucio e por meus filhos Lucas e Luiz. Obrigada. Deus abençoe a você, Ana Carolina. Vamos orar também pela Márcia Reis. Boa noite com Jesus. Peço oração pela minha filha Letícia e por sua vida espiritual. Oramos sim, Márcia. Muito obrigada pela confiança. E o Pedro Rocha. Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus. Amém. Sou anjo da esperança, peço oração pela minha família. Deus abençoe a todos. Bendito seja Deus pela confiança que nós depositamos no Senhor e dele nós somos assistidos, por ele nós somos abraçados, somos ouvidos e eu oro por você agora. Querido Deus, eu oro em nome de Jesus, eu confio nos méritos de Jesus e apresento os pedidos feitos aqui como a tantos outros que são apresentados agora, em quem nos assiste, quem nos ouve agora e confia nessa relação que nós temos da terra ao céu. Em nome de Jesus, abençoa-nos, guarda-nos e protege-nos. Amém. Obrigada, queridos, por ficar aqui com a gente nesse programa todo especial. Eu volto amanhã, me encontro em mais uma edição do Anjos da Esperança, agradecidos e convido você, que ainda não é, ser um anjo da esperança. Liga pra gente, entre em contato pelo 0 operadora 12 21 27 30 30. 12 21 27 30 30. Vem ser anjo da esperança, vem nos ajudar a contar histórias de vidas transformadas. Vem com a gente ver um novo tempo nascer na vida de milhares e milhares de pessoas. Amanhã nós nos encontramos por aqui, ficamos felizes por sua audiência, agradecidos demais, nos despedimos. Desejo para você uma ótima noite. Que Deus abençoe muito. Até lá!